Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ali no Livro e hoje é dia da gente conversar sobre as minhas leituras de abril e maio. Como vocês devem ter percebido, a minha rotina ultimamente tem mudado bastante. O meu ritmo de leituras ele está lá embaixo, perto, né, do que foi pelo menos os últimos anos. Mas tudo bem, está indo assim, não está parado, mas também não está naquele ritmo frenético, tá uma leitura assim, bem devagar, mas também acho que funcionando muito bem pra mim. E estou com muito pouco tempo para conseguir gravar, o trabalho tá muito corrido, estou com problemas aí na família, né, de doença na família, então anda bem complicado os momentos mesmo para achar para lazer, para conseguir me dedicar um pouco mais ao canal, que eu gosto bastante de falar sobre as minhas leituras, as minhas impressões sobre os livros, mas acaba que você parar para gravar, depende de você tá bem, de você parar, de ter tempo, de ter luz do sol, que é uma coisa muito importante, e enfim, achar todo esse equilíbrio aí nem sempre tem dado tempo. Mas me comprometi agora de parar, realmente sentar e gravar os vídeos, porque principalmente os vídeos relacionados ao projeto do King, do Lendo em Ordem Cronológica, estão bastante atrasados. Eu não trouxe nenhuma resenha ainda dos livros de 2023, desde lá de janeiro, então preciso começar a colocar em dia, e nem que eu faça uns videozinhos um pouco mais curtos, apesar de que eu começo a falar e não paro mais, mas realmente para conseguir aí voltar aos poucos e conversar com vocês e trazer tudo que eu achei sobre as minhas leituras. Mas antes então de eu falar delas, não se esqueça de se inscrever no canal se você já é inscrito, curtir, compartilhar e ativar o sininho e sempre receber as notificações de novos vídeos aqui no Ali no Livro, que eu espero que a partir de agora eu consiga trazer pelo menos um, mas talvez 2 por semana, porque tem bastante coisa pra gente falar vindo por aí. Como vocês vão ver, a minha pilha de livros lidos aí de abril e maio não foi tão grande assim, foi tipo realmente um período bem difícil, mas então eu decidi falar aí dos que eu li e também do que eu estou lendo, porque bateu o urucubaca aqui. E eu decidi começar vários livros ao mesmo tempo. Eu acho que tá funcionando bem pra mim ler um pouquinho de cada história cada vez. E, enfim, vou conversar com vocês sobre eles. Então, vamos lá. O primeiro que eu finalizei lá em abril foi A Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Bali Kaur Jaswal, que é uma história muito gostosinha que vai se passar ali nos Estados Unidos, com a Annick, né, a nossa protagonista, que ela é filha de imigrantes indianos. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela tem toda, claro, essa cultura que a família dela carrega e tudo mais. É muito interessante você ver ali uma geração que realmente já nasceu nos Estados Unidos um pouco mais moderna, mais desapegada aos costumes. E, enfim, na verdade, não exatamente a geração toda, mas é interessante até entre irmãos de quase a mesma idade, como um lida de forma mais... se apega mais nessas tradições, o outro não se apega tanto assim. E é legal porque a Annick aqui ela vai ser chamada para dar aula de invenção criativa, de escrita criativa ali para algumas mulheres de uma comunidade indiana que tem ali na cidade que ela mora. E chegando lá, ela não é nada daquilo que ela esperava. Na verdade, essas mulheres elas mal sabem escrever em inglês, e tudo isso aí vai combinar para formar então a Escola de Contos Eróticos para Viúvas. É uma história muito bacana, muito chuchuzinha, você lê assim, realmente devorando, porque é bem interessante e vai trazer aqui diversas discussões sobre uma cultura, né, um povo que realmente eu não tenho quase nada de contato, e é muito interessante você ver, assim, essas nuances, principalmente de imigrantes vivendo fora dos países, principalmente falando de um país tão tradicionalista quanto a Índia, pelo menos acho, comparando, né, com os Estados Unidos, comparando aqui com o Brasil, América Latina como um todo. Acho bem legal, assim, ver essa comparação, ver como é que eles se adaptam e realmente entender um pouquinho mais, apesar de, né, eu não sei o quanto aqui é modificado realmente sobre a cultura deles, mas pra mim, né, o pouco que eu conheço de cultura indiana vem aí mastigado das novelas da Globo, então quase nada, né. Achei bem legal, assim, ter esse contato e vai trazer diversas discussões aqui, principalmente da figura da mulher no meio de tudo isso, né, como que você lida com tudo isso sendo um país, né, ainda tão patriarcal, tão dominado pelos homens, né. E claro, né, olhando para uma cultura um pouco mais, digamos assim, né, heterogênea, que é, no caso, os Estados Unidos. Acho que pelo menos dentre todas as culturas do mundo, acho que ali ainda tem um equilíbrio maior, né. Estamos melhorando aos poucos, mais devagar. Então, muito legal, bem chuchuzinho, tem um romancinho, tem um suspensinho, tem coisas engraçadas e tem contos eróticos, que é muito legal. Então,
uma super leitura, assim, uma baita indicação, principalmente para passar aquele tempo e realmente para você conhecer, né, e se aprofundar aí numa cultura nova. O segundo que eu finalizei, então, foi Pesadelos e Paisagens Noturnas, o volume 2 aqui, né, trago que a gente comprou. Na época tava muito fora de estoque a edição da Sumi, a gente comprou esse da Planeta de Agostini. Eu acho muito legal esse sapo. Não tem a ver com o primeiro conto, mas meio nada a ver, né? Mas tem a ver, mas é nada a ver, vocês entenderam. É bem legal os continhos, o livro de contos é sempre, assim, meio difícil de falar, porque eu gostei, teve contos que eu gostei, acho que não teve contos que eu amei, mas muitos deles eu gostei bastante. Outros bem ruinzinhos, bem fraquinhos, ele sempre, acho que livro de contos sempre deixa aquele gostinho de mais ou menos, porque realmente você vai ter altos e baixos ao longo da leitura, com certeza. Não sei nem muito comparar com o volume 1, acho que talvez o volume 1 acaba deixando contos mais marcantes, mas não sei se é realmente porque a gente cria aquele saudosismo, conforme você vai lendo, parece que tudo que veio antes era melhor, então não sei, preciso ainda refletir sobre o assunto. Esse aqui também é a leitura, na verdade, é a leitura do mês de março, do cronograma, então vai vir resenha aí, vou falar um pouquinho, vou tentar ser breve, falar um pouquinho de cada conto aí, sobre citando aí, né, as adaptações que foram feitas de cada um, então esse aqui ainda vai vir. Na sequência eu decidi pegar um aí que eu comprei recentemente, era mais curtinho, um mergulho numa cultura um pouco, né, diferente da minha, de novo, que é a Kim Jong-un, nascida em 1982. Eu chuto que seja assim que fale o sobrenome, mas zero conhecimentos coreanos. Esse livro aqui é um livro que me fez refletir bastante sobre a vida, que a gente vai basicamente acompanhar a vida da Kim Jong-un, que é uma mulher que tem uma filha, casada, e nossa, eu fiquei muito chocada, principalmente com o quanto é difícil a inserção da mulher no mercado de trabalho coreano. Não é necessariamente a inserção, mas permanecer no mercado coreano, principalmente se você é uma mulher, principalmente se você é uma mulher com filhos. Então, eu achei muito chocante esse tipo de coisa, porque sei lá, de novo, essa cultura eu realmente acho que eu conheço menos ainda. O pouco que eu conheço é o que eu vou absorvendo, o que a cultura coreana vai aí passando, né? Conseguindo entrar em, digamos assim, em Hollywood, nas séries, nos filmes e tudo mais, mas isso é realmente pinceladas, não é a cultura em si. Eu não tive essa fase, pelo menos, né, de consumir muita cultura coreana. Estou tentando agora ler mais livros asiáticos, porque eu acho que realmente preciso ser uma pessoa menos alienada. E fiquei muito chocada com isso, porque eu sempre achei que eles eram super pra frente, super, sabe, direitos iguais e tudo mais. Mas aqui ela vai narrar uma verdade, assim, pesadíssima sobre o quanto tipo, basicamente a mulher tem um emprego, ela engravida, ela vai largar esse emprego, porque é simplesmente insustentável, ninguém apoia, ninguém, sabe? Nossa, eu fiquei muito chocada com essas coisas. Além de, claro, vir ali também, né, num país bem tradicionalista. Acho que agora, pelo que eu vejo, né, com o tempo as coisas parecem estarem suavizando um pouco mais, mas aqui no livro a gente tem contatos, então, com gerações, geração da mãe, geração da avó dela, histórias, pelo menos, e você já vê assim, nossa, que desgraceira, sabe? Então, foi, assim, um choque de realidade e deu uma aberta pra mim, assim, abriu meu mundo um pouco pra ver que, talvez a gente pinte a grama do vizinho mais verde do que é, né? E, enfim, claro, todos os países têm suas problemáticas a serem tratadas, tem toda a luta acontecendo, né? O progresso acontecendo dia a dia, mas realmente fiquei chocada com esse aspecto em específico da Coreia em si. Mas muito legal, muito interessante, altas reflexões e, de novo, né, um mergulho numa cultura totalmente diferente, uma visão de mundo diferente, acho que funcionou super bem pra mim, quero ler com certeza mais coisas daquele lado pra, enfim, né, abrir um pouco mais a mente. Na sequência eu finalizei aquele tijolinho básico do projeto do King, que foi Insônia. Os do King aqui, com certeza, eles vão ter resenhas aqui no canal, então eu não vou me aprofundar muito em falar sobre ele, até porque, né, precisaria de muito tempo pra falar sobre ele. Mas é uma leitura que foi muito chuchuzinha, que é bem legal, uma história em que a gente tem um senhorzinho, o Ralph, que ele acaba de perder a esposa dele pro câncer, e ele se vê ali, né, eles não têm filhos, eles não têm muito família próxima, ele se vê ali meio que sozinho, né, só com um amigo ou outro ali por perto, e ele começa a sofrer de um mal extremamente estranho. Não estranho, porque é bem comum, é insônia, só que uma insônia um pouquinho
É diferente daquela que a gente pensa direto, né? Ele acaba acordando cada vez mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo, até chega uma hora que ele tá aqui, né? Basicamente um zumbi por dormir tanto tempo. E é muito legal toda essa discussão sobre a privação do sono, sobre pessoas que sofrem disso, né? E como elas conseguem seguir a vida adiante, né? Porque, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa muito dorminhoca, então se eu dormir, assim, muito menos do que o meu normal, eu fico muito de mau humor. E eu imagino, tipo, como isso iria afetar a longo prazo, né? Mas tem outras diversas coisas aqui, vai trazer uma parada meio fantástica, super legal, e vai ter discussões aqui também meio feminista, muito legal, uma discussão sobre o aborto, sobre os direitos das mulheres, sobre violência doméstica, tipo, ainda fica aqui, né, meu gatilho, tem uma cena bem pesada aqui de violência doméstica, mas enfim, muitas coisas acontecendo, muitas páginas e é King, né? Gostei bastante. Teve algumas coisas aí alguns detalhes que eu preciso ressaltar, mas vou ressaltar lá na resenha, então se você quiser saber um pouquinho mais, as minhas resenhas não tem spoiler, então vou trazer aí no futuro. Terminei também a leitura, agora sim, do mês de maio do cronograma, que foi Rose Madder, que foi uma leitura muito chuchuzinha. Eu adorei esse livro. Na verdade, fazendo uma pausinha aqui, eu comecei um projeto de ler os livros do King que estavam atrasados até o mês de junho. Então, eu comecei 4 livros do King ao mesmo tempo. Na verdade, Pesadelos eu já estava lendo, mas enfim. Para ler 4 ao mesmo tempo, até comecei a fazer um vlog sobre isso, só que, enfim, as coisas mudaram, minha rotina mudou, não consegui realmente parar e fazer as leituras que eu queria fazer. E eu tive que interromper o projeto e ler outras coisas, porque senão realmente eu não ia aguentar ler só os calhamaços do King, né? Até porque esse aqui classifica como calhamaço, porque tem aí seus 500 e... Ah não, 470 páginas, é quase um calhamaço. São livros grandes e eu preciso de mais histórias, contatos com mais histórias em momentos de dificuldade, assim, de leitura, de concentração, em momentos de nervoso da vida pessoal, então não deu. Mas consegui ler Rose Madder dentro do prazo, que já estava difícil de acontecer no projeto. E foi uma leitura que eu gostei muito, que, sim, aquele livro vai ter uma pincelada sobre violência doméstica, esse livro vai ser inteiro sobre violência doméstica, né? A gente vai ter uma personagem aqui que ela tá presa num casamento há 14 anos, um casamento com um policial pra ajudar, super agressivo, super, enfim, sofrendo violência de todos os tipos, psicológica, física. E de um dia pro outro ela acorda e percebe, ó, se eu não sair daqui eu vou morrer. E ela vai embora. Basicamente esse é o pontapé inicial da história, sabe? E você acompanha ela tentando reconstruir sua vida, aquele fantasma do marido aparecer a qualquer momento e... desesperador, tá? Um pouquinho desesperador, pra quem tem gatilho com isso vai dar um pouquinho de ruim, porque as cenas, assim, elas não são aquelas cenas, como que eu posso explicar, de super violência, assim, de ele bater nela, digamos assim, até ela, nossa, ficar desacordada, mas são pontos de violência muito específicas que são muito chocantes, sabe? Tipo, enfim, errado. Mas muito legal, gostei muito. A Rose é uma personagem muito da hora, muito foda. Tudo que acontece com ela, tudo que acontece ao longo da história, você fica virando página, porque você quer saber o que vai acontecer. Teve um detalhe que eu fiquei aqui um pouco com esse livro aqui, King clássico, mas que, de novo, eu vou contar lá na resenha dele, então se você quiser saber, só assista o vídeo, beleza? Mas um puta livro, acho que hoje em dia esse livro é um pouco mais conhecido aí nos últimos tempos, mas ele não costumava ser um dos mais conhecidos do King, né? Mas vale muito a pena, é muito bom mesmo. E por último, dando uma roubadinha aí nos lidos, eu vou citar aqui A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que na verdade eu terminei no comecinho de junho, mas eu li muito ele ao longo tanto de maio quanto de abril e maio, então eu só terminei ele mesmo no dia 2 de junho, então eu achei que faria sentido ele estar nas leituras dos lidos, já que eu tô gravando esse vídeo agora, já terminei, então vamos falar sobre um pouquinho dele. Foi uma leitura que eu decidi fazer aí com a minha colega de trabalho, a Érica, e a gente pegou pra ler porque vai sair a adaptação em novembro, né? E, enfim, tava curiosa pra saber. Esse livro eu cheguei a comprar ele na pré-venda, quando ele saiu, e daí a galera começou a, nossa, tacar o cacete no livro, enfim, que livro ruim. Eu cancelei a minha compra da pré-venda e não comprei. Bem me arrependo, eu gostei bastante do livro em alguns aspectos, não gostei tanto assim deles em outros. Nada relacionado ao que o pessoal tinha não gostado dele, que é sobre não ter os jogos vorazes, não ter a emoção da guerra, não. Acho que é muito legal e é um trabalho, digamos assim, até
arriscado versus corajoso da autora você pegar um vilão que ele é tão vilão, porque a gente tem o Snow na trilogia dos Jogos Vorazes, mas você sabe que ele é basicamente um psicopata maluco. E é um pouco difícil você trazer um livro que vai não justificar, mas pelo menos explicar as origens desse psicopata maluco. De uma forma que você não passe pano por que ele faz, mas que dê o pontapé inicial do que ele vai se tornar no futuro. Então eu achei super legal. As 2 primeiras partes do livro funcionaram super bem pra mim, eu fiquei super frenética. Dando contexto pra quem não conhece, né, vai contar. Então, lá na 10ª edição dos Jogos Vorazes, quando o Coriolanus Snow, ele é um estudante ainda, e ele é chamado para ser mentor de uma tributo dos Jogos Vorazes. Então, os Jogos Vorazes não é como a gente conhece na trilogia, é uma coisa super experimental ainda, eles ainda não acharam exatamente o modelo que eles querem fazer, porque eles querem engajar as pessoas da capital a assistir, nesse momento as pessoas não assistem. E daí a gente vai ter esse Snow ali, que ainda é uma pessoa, assim, que sofreu muito com a guerra, que a família dele perdeu muito com a guerra, ele perdeu os pais e tudo mais. Ele tem muito ressentimento de tudo que ele passou durante esse período, mas ele não é exatamente uma pessoa que apoia esses assassinatos dos Jogos Vorazes. Então, ele tá ali ainda meio indeciso e ele vai então ser o mentor dessa tributa, e claro, tudo ali vai mudar conforme ele se conhece. Então eu achei muito legal essa primeira introdução dele, a segunda parte que vai ter um pouco mais sobre os jogos em si, que a 10ª edição. O que me pegou mesmo, que fez eu desistir, foi a última parte, a parte que vai falar, então, pós-Jogos Vorazes, não posso entrar muito, enfim, né, no que acontece, mas eu achei realmente, muito chato. O ápice do livro pra mim foi as 2 primeiras partes, a terceira ficou muito maçante, muito desinteressante, e eu achei que digamos assim, o finalzinho que justifica quem ele virou, eu não achei legal. Acho que foi uma coisa muito virada de chave, pelo menos ao que tinha sido construído até ao longo, aquele ponto no livro, assim, você precisa criar, eu entendo, você precisa criar empatia pelo personagem e ver assim, ele basicamente ele não era tão ruim assim antes, sabe? Mas pra mim só não funcionou, só não deu certo. Acho que realmente tudo que ele faz ao longo do livro constrói uma pessoa, e daí pra ele justificar ser o presidente Snow vira uma chave que não faz sentido nenhum, sabe? Teve algumas outras coisas assim que realmente eu gostei, alguns personagens que são bem legais nesse livro, mas de um modo geral terminou com aquele gostinho de não sei. Vamos ver como é que o filme vai trabalhar isso. Eu acho que geralmente em tela as coisas dá pra consertar, né? Se eles quiserem. Dá pra deixar uma coisa mais assim, tranquila, porque até porque você tem mais tempo de tela, talvez, pra construir, colocar mais detalhes ali, né? Uma vez que você parte de uma obra feita pra você passá-la pra tela. Então, vamos ver como é que tá. Mas não foi assim, nossa, eu morri de amores no final da leitura, não. Vou tentar aqui falar um pouquinho de forma breve sobre as leituras que estão em andamento. Então, daí eu cancelei o rolê do King, e daí eu falei assim, vou começar os livros. E daí comecei uns, comecei outro, comecei outro. Quando eu vi, eu tava com 7 livros começados. Mas assim, minha defesa, eu precisava da leitura do King, eu precisava dos leituras que eu tava fazendo com minhas colegas, aí eu precisava também dar uma adiantadinha nos meus 30 antes dos 30, que tava meio parado, então precisei colocar muitas coisas em andamento, por isso que a coisa degringolou. Mas enfim, vou falar brevemente sobre esses, porque eles vão aparecer, se tudo der certo, no Leituras do mês de junho, então vamos ficar por aqui, tá? Não está bem na hora que eu comecei, tá meio perdida a coisa aqui, mas vamos logo pra não atrasar muito o rolê. Estou lendo A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que tá nos meus 30 antes dos 30. Aqui, né, é uma ficção científica que acho que boa parte da galera deve conhecer pelo filme do Tom Cruise, né, de 2005. E uma pegada bem diferente, né, até porque se passa em 1800 bolinha, aqui nós estamos falando de carrocinhas, que lá é realmente uma releitura atual mesmo da história. E estou em andamento, estou mais ou menos aqui na metade do livro, tá bem legal a leitura, bem gostosa. Eu tentei começar em audiobook, mas não deu muito certo não. Mas tá bem legal, essa edição especial aqui da Suma é muito legal, a diagramação ela é muito gostosa, ó, e traz ainda umas ilustrações bem legais. Então, tá indo bem essa daqui, tá? Outro que eu tô lendo que não tá indo muito bem é Lolita, do Nabokov. Esse aqui, eu sou meio burra, às vezes eu pego uns livros assim que eu sei que não vai ser uma leitura fácil no momento que eu não tô muito legal de leituras, mas calmou que vai dar certo. Tô lendo Lolita bem devagar, apesar de que hoje eu tô quase na metade do livro. É difícil de ler, né?
que a gente vai ter um cara de 41 anos que se apaixona por uma menina de 12. Não sei nem o que dizer, né? Não tem nem o que dizer. Mas enfim, é narrado do ponto de vista dele, sobre essa paixão que essa menina é extremamente errada, nojenta, em diversas formas e diversos modos. Quando você acha que a coisa já tá errada, a coisa fica mais errada ainda. Mas assim, me propus a ler. Eu comprei esse livro já faz muitos anos e eu tô empurrando a leitura. Então, eu tô lendo assim bem, eu pego um pouquinho, leio mais um pouco. O começo foi bem chato, mas depois, assim, no ódio e na curiosidade também, eu tô conseguindo tocar essa leitura. Só que assim, eu quero muito saber o que vai acontecer no final, porque ele começa narrando esse livro falando assim: olha, senhor júri, tiriri-tirará, olha, senhores jurados, como é que ele fala? Senhores, não é jurados que chamam, o pessoal que fica ali na banca, né, do julgamento. Então ele tá num julgamento por alguma coisa, eu quero saber o que aconteceu, entendeu? Só por isso que eu estou seguindo em frente, porque olha, tá complicado, tá? Tá complicado, que a coisa é meio esquisita. Tá. Outro que eu estou lendo é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que é uma releitura, na verdade, só que releitura pra mim, às vezes, é leitura de novo, porque eu não lembrava de nada da história, nada. Mas fazia, assim, pelo menos, acho que uns 10 anos que eu tinha lido, então, né, fazia sentido. Mas, me apaixonando de novo pela escrita da Clarice. É difícil, é uma coisa complexa, você tem que estar aqui com a aura transcendida pra ler, pelo menos pra mim. Mas, enfim, acho que funcionou super bem, tá funcionando super bem. Mas é uma leitura pra você fazer devagar, não é uma leitura pra você... Pelo menos o começo da Hora da Estrela é muito fumado, então depois ele começa a entrar um pouco mais na história realmente da personagem. E Brasil, né, meu filho, é desgraceira sem fim. E, enfim, né, a Clarice vai aí traçar um perfil aí de imigrantes, dá pra chamar imigrante, porque vem de estado pro outro, nordestinos, né, que vão morar em São Paulo, Rio de Janeiro. E a gente vai trazer aqui uma moça super simples e na dela, sem muitos atrativos físicos, de personalidade, de nada. É uma pessoa quietinha, de boa na dela, que não almeja muitas coisas na vida, então ela acaba sendo uma personagem bem, digamos assim, sonsa mesmo, né? Só que, enfim, né? Como a sociedade acaba tratando ela é horroroso. E a Clarice maravilhosa, sempre fazendo paralelos legais sobre as classes sociais, sobre as mulheres, então... já gostei muito, já estou gostando muito de ler, com certeza eu vou engatar outras leituras dela. Então tem mais uma aqui na estante, que é A Paixão Segundo GH, que todo mundo fala que é difícil pra caceta de ler. Então, vamos ver se nós conseguimos ainda. O próximo que eu li é Coração das Trevas, que estou lendo, né, do Joseph Conrad. Nossa, esse aqui tá difícil pra caceta. Nossa, a escrita é muito densa e desinteressante, cheia de narrações e... Eu sei que tem diversos paralelos interessantes aqui sobre principalmente a colonização da África ali, colonização desenfreada e sem responsabilidade, sem empatia nenhum por todo mundo que tava lá, obviamente, né? Colonização já basicamente já resume isso. Mas aqui de um jeito, né, diferentão, assim. Enfim, é legal, tipo, quando você pensa na história, no trajeto, assim, que ele tá seguindo, até que... Mas, nossa, você passar as páginas, puta, dá trabalho. Tá que eu tô numa edição bem cagada, né? De todas as edições, assim, agora tem edição... Quando eu comprei, basicamente, tinha só essa. Mas hoje tem da Antofágica, tem da Dark Side. Então tem várias edições legais, que talvez com ilustrações, talvez com texto de apoio, com outras coisas apoiando ajude, até porque esse aqui tem um texto de apoio no final. Mas esse aqui realmente tá meio chato, tá? Mas tudo bem. Outro que eu estou lendo é Clube dos Livros dos Homens. Eu esqueci de contar, eu tô lendo com a minha amiga Chayenne, tanto A Hora da Estrela quanto o Clube do Livro dos Homens. E tá uma leitura super chuchuzinha, cara. Dentro de toda essa desgraça que tem pedofilia, tem mulher sendo maltratada, tem violência doméstica, alienígenas invadindo o mundo, colonização e racismo. O Clube do Livro dos Homens veio salvar minha vida, porque é a leitura chuchuzinha. Depois de toda a tristeza que eu passo lendo os outros, vem o Clube do Livro dos Homens e salva o dia, assim. Tá bem legal, várias coisas realmente bastante clichês, mas é legal a ideia de realmente os homens usarem livros de romance pra entender um pouco mais do mundo feminino e como, né, conseguir aí falar a mesma língua, né, que a gente sabe que muitas vezes é bem difícil conseguir. Mas também tá sendo bem legal e uma leitura gostosa, mas vou comentar mais dele quando eu terminar, obviamente, né. E
tá quase caindo minha pilha. O último que eu estou lendo, mas esse que entrou, na verdade, A Espera de um Milagre, ele é a leitura de junho, só que ele entrou meio por... Assim, não tô exatamente lendo. Eu li a primeira parte dele, li umas 70 páginas dele, quando eu ia fazer aquele projeto de ler todos ao mesmo tempo, né? Daí caducou o projeto e, no fim das contas, ele ficou meio ali só começadinho. Então, eu vou terminar boa parte dos outros primeiro, principalmente o mais curtinho. Esse aqui, provavelmente, eu vou pegar agora em junho, né? Mas eu quero ver se eu pego ele meio sozinho. Passei a mão na boca. Pego ele sozinho do começo ao fim, assim, porque é uma história muito... Ai, tristeza sem fim, né? Espera de um Milagre. Ai, não sei. Eu não sei nem se é porque o filme ficou muito famoso na época, mas vai contar a história do John Coffey, que é um cara que ele acaba sendo preso, e aqui já tá na premissa do livro já mesmo. Ele acaba sendo preso ali, segundo ele, justamente. Ele vai pro corredor da morte por ter assassinado 2 meninas gêmeas, e ele vai ter ali uns poderes meio sobrenatural, e vai realmente passar, o tempo vai passar ali naquele corredor da morte com várias pessoas que estão ali, e histórias muito bonitas e tristes, e muita tristeza envolvida, enfim. Mas estou me preparando psicologicamente para terminar os outros e pegar esse aqui, porque vai ser um mar de choro. Então, galera, por aí, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você gostou das minhas leituras, das minhas futuras leituras. Espero que a gente se veja mais constantemente aqui no canal. E, então, até o próximo vídeo.